Grace, The World of Rampa. Benção, O Mundo de Rampa, por Sheila Rose. Parte 14 do audiobook. O que seria notável sobre este casal era o fato da amizade de Chen com eles, de todo. Porém, ele a fez, especialmente com Vera, quem se tornou uma muito boa amiga de Raabe. Na verdade, ele permitiu que ela e sua filha visitassem-nos mais tarde no Canadá, no que eu acho que foi a viagem de uma vida para elas. Perry, seu marido, era alegre, um tipo maleável de homem, e não era raro vê-lo percorrer seu caminho até Balscaden Road em um nevoeiro e bêbado, provavelmente indo para o terminal de ônibus de Dublin, que estava no fim da estrada ao lado do quiosque. Em tais ocasiões, eu me mantinha afastada, querendo dar-lhe um muito amplo espaço ou simplesmente voltando para casa até que ele tivesse feito o seu percurso de maneira alegre, que às vezes levava um notavelmente longo tempo. Jane foi muito do caminho do meio e tolerante em suas visões sobre a vida. Entretanto, o álcool era uma coisa que ele detestava. Ele via esse como uma estrada para fora da psique, que deixava o bêbado aberto para a possessão por entidades do astral inferior. E mesmo se a posse fosse temporária, ela ainda é prejudicial. É por isso que sua tolerância com Padre sempre me surpreendeu. Obviamente, ele sabia que Padre não seria abstêmio. Não demandava muita inteligência para se deduzir isso. Mas, de qualquer maneira, isso não era mencionado em casa. Como Raabe era amiga de Vera, quem sabe fosse prudente não se dizer nada. Talvez contornássemos o assunto. Ou melhor, talvez eu fiz isso. O motorista de táxi foi outro como Edgar. Outro quem deve ter sentido que tinha ganhado o prêmio quando os Rampa vieram para a cidade. Ele era um tipo lento, sólido, não muito falador. Se ele voltasse para sua casa, na rua principal, seria sempre a hora da refeição. Uma refeição que durava o dia todo e deixava o corpulento e um pouco vagaroso. Nunca tinha sido seu jeito pedir ou esperar grande coisa da vida. Ele tomava essa como essa vinha, e sucedia-se agraciado por uma mulher trabalhadora, que mantinha o local limpo e arrumado e cuidava das contas. O que mais lhe incomodava seria o fato de que o táxi, sua máquina de sustento, obviamente ia quebrar e expirar antes dele. E depois? Como havia apenas o suficiente para manter a velha garota correndo, temia uma quebra em algum lugar na estrada. Ele era um pouco mecânico. Tinha que ser como os carros eram o seu negócio. Porém, não era um especialista e nem imaginava como um novo motor seria. Assunto para ele tratar. E seria bem custoso também para qualquer um. Ele só confiava no Senhor e fazia suas orações 2 vezes por dia. E mesmo que não fosse o mais fiel dos frequentadores da igreja, tinha grande confiança
que suas preces seriam ouvidas. Utilizávamos bastante o táxi, principalmente para ir a Dublin, porém também para viagens ao redor do campo e ao longo da costa. Nós devíamos ser os melhores dos seus clientes. Não só cobríamos uma boa quilometragem, como dávamos uma boa gorjeta, junto à tarifa no final de cada viagem. Depois de viver em Roth por algum tempo, compramos um Henkel, um carro de 3 rodas, ou carrinho, se há palavra para defini-lo. Um minúsculo veículo que seria adequado para a maioria das coisas. Entretanto, nunca esquecemos o motorista de táxi. Nada foi dito a mim em casa, mas um dia eu encontrei com ele na cidade dirigindo um formidável carro novo, que deve ter sido comprado com o dinheiro de A Terceira Visão, que pagou as pesadas taxas também. Porém, foi um assunto raramente discutido na nossa família. O livro era um best-seller, eu sabia. Mas ele ter sido bem-sucedido foi de grande valia para mim, de qualquer modo, não tanto pelo dinheiro, como pelo fato de que ele tinha feito um sucesso após uma vigorosa luta árdua para encontrar uma maneira de ganhar a vida. Ele sempre foi generoso com o dinheiro, dando gorjetas excessivas e ajudando as pessoas que ele via como necessitadas, mesmo quando mais tarde ele tivesse muito pouco. E naquele tempo ele nunca, por exemplo, entrou em Dublin sem trazer de volta presentes, coisas para agradar, como caixas de chocolate, plantas e livros. Do outro lado da moeda, ele não gostava de aceitar qualquer coisa, de ninguém. Na verdade, por um tempo, isso tornou-se um assaz osso duro de roer na minha cabeça. Via-o como insensível e ingrato. Porém, como poderia ser isso? Ele era graça personificada. Quiçá, simplesmente ele reconhecia-se ser diferente. E para não ter nenhum laço com a terra. Ele não tinha vontade de contrair dívidas de qualquer espécie. Sobre esse caso, não foi de todo um bom negócio na medida em que era mal interpretado, não só por mim, mas pelos outros, que sentiam uma necessidade de expressar seu agradecimento a ele. E de que outra forma de fazê-lo, senão por algum presente que eles achassem que ele poderia agradar-se? Quando eles recebiam uma recusa, isso lhes deixava um sentimento de frieza e ressentimentos. Ele aceitou doações de dinheiro, porque isso seria usado para comprar materiais de pesquisa, coisas necessárias para o seu trabalho. E ele considerava o seu trabalho apenas como um benefício para o mundo, e não de benefício ou ganho para si, pessoalmente. Os regalos em dinheiro eram destinados a um trabalho que ele havia assumido. Ao mesmo tempo, se ele fosse capaz de retribuir ao doador de alguma maneira, então ele o fez. Às vezes tinha que me perguntar se ele lamentava o compromisso que tinha feito, o trabalho que estava a fazer, embora ele nunca fosse ouvido expressar essa ideia mesmo. Mais tarde, em vista da perseguição que ele recebeu, de quem seriam os mais beneficiados de seu trabalho, isso pareceu excessivamente duro e injusto. E ele aceitou a ajuda em uma base diária, em torno de coisas que ele poderia facilmente ter feito a si mesmo.
se não tivesse sido tão consciente dos sentimentos dos outros. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, comente e compartilhe. E se inscreva no canal. Acima há um link de um vídeo sobre um livro grátis, Hercólobos, que ensina desdobramento astral, ter consciência no sonho e experimentar a realidade dos mundos extrafísicos.